Qual deve ser o comportamento do condutor ao ver a placa R33 antes de entrar na rotatória? É essa placa aqui, ó. E ela significa sentido circular na rotatória. Ela está te mostrando que tem uma rotatória e o sentido de circulação é o que a seta está indicando. Nesse caso, que está indicando para a esquerda, mas nada impede que ela estivesse indicando para a direita. 99% das vezes você vai ver essas indicações aqui sendo para a esquerda, porque o sentido na rotatória, 99% das vezes, é anti-horário. Mas bora lá. Entrar pela contramão se estiver livre? Claro que não. Ultrapassar os veículos mais lentos? Bom, ultrapassar veículo lento não chega a ser o problema. Dentro da rotatória talvez seja um problema. Mas vamos deixar essa aqui aberta por enquanto. Seguir no mesmo sentido indicado pelo quê? Pelas setinhas aqui. Então aqui está ok. E ceder passagem a quem já estiver circulando. Circulando aonde? Dentro da rotatória. Está ok também. Então nós ficamos, essa aqui de trás ficou aquela meio certa assim, essa aqui de baixo, ela está 100% certa, não tem nenhum questionamento. Vamos ver a última aqui, ó. Parar completamente antes de entrar. Não precisa parar antes de entrar na rotatória, a não ser que tiver veículo circulando ali, né? Então letra D está fora. Entre B e C, se você tiver que chutar, você vai na técnica do elefantinho. Ó, alternativa curta, alternativa longa. O elefantinho tem sempre 80% de chance de ser a resposta. Então, bora nele. Letra C a resposta. Qual deve ser o comportamento do motociclista nesse tipo de travessia? Nós estamos vendo aqui uma placa. Essa placa ela está bem estranha. Para quem olha para ela assim, não entende muito bem, não. Isso aqui significa passagem de nível sem barreira. Esse é o significado dessa placa. Passagem de nível sem barreira. O que é uma passagem de nível? É um cruzamento com linha férrea. Ali tem uma linha de trem. Sem barreira quer dizer não tem cancela. Você tem que chegar e por si só imobilizar o veículo antes dessa área, olhar, ouvir, prestar o máximo de atenção. Se estiver livre, atravessar em linha reta, sem mudar a marcha, sem fazer firula. Porque se inventar, o veículo pode apagar dentro do cruzamento e vocês colocam em complicação. Bora ver as alternativas? Parar no meio dos trilhos para olhar melhor. Você fala, no meio? No meio dos trilhos? Claro que não, se parar é antes, né? Fazer zigue-zague, de forma alguma, fazer zigue-zague, olha aqui. Pelo contrário, você vai em linha reta, pô. Reduzir a velocidade, ok. E atravessar em linha reta, ok. Devagar, evitando derrapagem sobre os trilhos. Então, bora lá. E se reduzir a velocidade, que não está ok, não. Eu falei que está ok, mas não está, não. Porque nesse caso, você tem que parar. É dever do condutor parar antes de transpor uma linha férrea. Não é só reduzir a velocidade. Tem que parar. Então, isso aqui não está certo, não. E atravessar em linha reta, ok. Devagar, evitando derrapagem sobre os trilhos. Como está numa motocicleta, a gente tem que pensar assim nessa questão da derrapagem. Não iria nessa letra C, mas vamos ver a letra D. Atravessar em alta velocidade para não ser atingido. Alta velocidade nessa circunstância, não. E aí, professor, qual que eu vou marcar? Tem que marcar a letra C, que é a única que faz mais ou menos sentido, apesar de que, no meu entendimento, isso aqui está errado. Porque antes de passagem de nível, você não tem que reduzir a velocidade, você tem que parar totalmente. A Secretaria Nacional de Trânsito, que é quem elaborou essa questão para o seu Detran aplicar na sua prova, entende que o reduzir a velocidade está ok. Talvez dentro de um contexto aqui eu não tivesse entendido. Mas a resposta, letra C. Qual é a conduta segura ao se aproximar da placa A2B? Essa placa significa curva à direita. E nem é uma curva fechada, é uma curva aberta, uma curva tranquila de fazer. Bora ver? Frear bruscamente? Não, né? Ainda mais dentro da curva, olha aqui. Acelerar antes da curva? Não, a gente não acelera, a gente desacelera. E dentro da curva mantém uma estabilidade de aceleração para o carro ter o equilíbrio ali entre o peso, a massa, no eixo dianteiro e traseiro. Transitar pelo acostamento não pode. Reduzir levemente a velocidade? Ok. E manter o veículo na faixa de rolamento. Ok, letra D de dado a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa.
clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual é a função principal da placa A42C? Essa placa aqui, ó. Essa placa está te avisando que tem um canteiro central, tá vendo? Ó? Vai começar, aliás. Está começando aqui um canteiro central. Daqui para frente vai ser pista de um lado, pista do outro e o canteiro no meio aqui, ó. Dividindo. O significado dessa placa, inclusive, é pista dividida. Pista dividida. Bora ver? Avisar sobre pedágio? Nada a ver com pedágio isso aqui. Advertir sobre início de divisão física da pista? Essa aí é a resposta. Indicar redução de pista? Não. Anunciar obra na pista? Não. B de bola. Qual é a função principal da placa R19? Essa placa aqui significa velocidade máxima permitida. A velocidade que vai estar aqui dentro, o órgão de trânsito local é que vai determinar. Pode ser 30, 40, 50, 60, ser sempre de 10 em 10. Fechou? Eu nunca vi acima de 110, não, até já vi. Eu já vi uma vez numa rodovia expressa em São Paulo, 120. É muito raro, mas tem. E abaixo de 20 por hora, 10 por hora, só dentro de áreas restritas, onde a velocidade é muito baixa mesmo. Mas vai ser sempre de 10 em 10, tá? Não existe velocidade quebrada aqui não, tá? Sabia disso? Pois é. A função principal é o quê? Regular a velocidade máxima de segurança para o local. Não é nem tanto regular, é regulamentar, determinar a velocidade máxima, né? Essa é a resposta. Aqui está falando de radar escondido, não é. Avisar sobre pedágio, não é. Identificar a pista da direita também não é. Letra A mesmo. Qual é a principal função da placa R27? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Esse é o significado dessa placa. Vou falar de novo porque ela tem um significado grande e a galera esquece. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Qual que é a principal função dessa placa? Indicar o ponto de parada de ônibus? Nada a ver. Ponto de parada de ônibus é uma placa azul que tem um ônibus desenhado de lado, tá? De lado. Aqui ó, tem a rodinha da frente, rodinha de trás. E aqui ponto de parada. Nada a ver. Alertar sobre lombadas? Não. Quem alerta é placa amarela, placa de advertência. Ainda mais lombada, que isso tem nada a ver com lombada. Organizar o tráfego, ok? E reduzir conflitos entre veículos leves e pesados. Justamente, ó, veículos pesados, que são os ônibus, caminhões, veículos que a gente pode, vão para a direita. Deixa o resto das faixas aí para os veículos leves. É isso que ela quer dizer. Se você tiver que chutar uma questão dessa, em qual que você vai? Você vai no elefantinho, essa alternativa grandona aqui, ó. Ela dá 2 linhas de resposta. Se você ainda não conhece a técnica do elefantinho, cara, porque você não estuda com a gente, tá? Vem para cá. Indicar o ponto de parada, ó. Curtinha, 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 longa. Quando tem uma alternativa longa, ela é o elefantinho. E o elefantinho é 80% de chance dele ser a resposta. Letra C aí. Qual é o principal risco ao ignorar a placa A42B? Essa placa aqui, ela está alertando você que o canteiro central que existia até aqui, da agora para frente não existe mais. Agora, ó, tem trânsito indo, tem trânsito vindo, que é o sentido das setas aqui. E o que divide esses tráfegos aqui entre veículos aqui é apenas uma linha. Uma linha que pode ser pontilhada ou contínua, a depender do trecho. Só uma linha, só uma pintura no pavimento. Então, se você ignora isso, quer dizer, estou nem aí para isso, o que pode acontecer? Colisão frontal com veículos que vêm em sentido contrário. Sim, porque agora já não tem uma divisão no meio aqui, uma divisão física, um canteiro central. Não tem. Então, é esse risco. Essa é a resposta. Pane elétrica, nada a ver. Estouro de pneu, nada a ver. Gasto excessivo de combustível, também nada a ver. Letra A, a resposta. Qual é o principal risco ao ignorar a placa R28? Essa placa aqui regulamenta que o trecho onde você está é de duplo sentido. Duplo sentido de circulação é o significado dessa placa. Quer dizer, aqui vai e aqui vem carros, e a única coisa que divide esses fluxos é uma linha, uma pintura no pavimento. Se você ignora isso, se você diz, estou nem aí, qual que é o risco? Atraso no trajeto, multa por excesso de velocidade, colisão frontal com veículos que vêm em sentido contrário ou perda de tempo em filas. Se tiver que chutar, vai no elefantinho, né, gente? Ó, alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. A alternativa longa é o elefantinho.
80% dele ser a resposta. E é, né? Se você ignora que vem carro no sentido contrário, pode acontecer uma colisão, uma batida de frente. Letra C. Qual é o risco principal em curvas seguidas, como indicado na placa A5A? Essa placa aqui. Essa placa significa curva em S à esquerda. Como é que eu sei que é à esquerda? Sendo que tem curva para lá, curva para cá. É só você observar essa última letrinha que vem no código da placa aqui, ó. Essa última letrinha, quando ela é uma letrinha A, ela está dizendo alguma coisa para... Opa, minha caneta, acabou a tinta aqui. Ela está dizendo alguma coisa para a esquerda. Quando essa última letrinha é uma letra B, ela está dizendo alguma coisa para a direita. Fechou? Aprendeu esse macete? Então, eu sei que é curva em S, porque isso aqui é um S, à esquerda, porque tem um Azinho aqui. O risco principal é consumo de combustível vai aumentar? Não. Farol vai apagar? Não. O motorista pode perder o controle do carro se estiver muito rápido? Essa é a resposta. Curva para lá, curva para cá, se ele entra muito rápido, pode perder o controle do veículo. Letra C. Qual manobra é proibida na presença da placa R25D? Bom, na verdade, essa placa ela não tem uma proibição expressa, porque placa que proíbe, ela tem uma taja transversal. Como ela aqui não tem. Mas aí a gente vai analisar o seguinte, imagina que você encontra essa placa num cruzamento. Essa placa aqui, ó. Ela está bem aqui, ó. Você está se aproximando. O que você entende? Que você pode seguir em frente ou pode virar à direita. Virar à esquerda você não pode. Então, ela indiretamente, ela proíbe virar à esquerda. Bora ver? Então, o que ela proíbe? Virar à esquerda. Letra A. Fechou?